Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Essa moça diz morar no norte do país e ter passado por uma experiência que poucos passaram. Talvez ela não saiba definir se é um ataque sobrenatural ou não. Cabe a você decidir, ouça a história e tire suas conclusões. E aí, vocês sabiam que histórias de terror funcionam como uma terapia? Pois é, e se você não é inscrito no canal, você está perdendo todas as nossas histórias. Inscreva-se, clica ali no botãozinho de se inscrever agora. Também deixe o seu joinha, vai lá, deixe o seu joinha ali. Assim não paramos de contar essas histórias e você jamais perderá uma história assim que ela é lançada, ok? Até mais! Olá, caminhante. Eu moro no norte do país. E digo, por aqui acontecem muitas coisas, muitas das quais as pessoas não contam. Hoje eu tenho 25 anos e moro próximo ao centro da cidade. Coisa que não gosto, mas atualmente prefiro. Olha, isso porque eu fui para bairros mais afastados, o qual tem uma tendência a ser mais tranquilo, porém, o que percebi e vivenciei me traumatizou um pouco. Eu entendo que qualquer um que fique noites a fio sem dormir possa ficar um pouco traumatizado. E entenda, não foram noites sem dormir por causa de festas. Pelo menos não das minhas festas. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, os meus pais, eu ainda morava junto com os meus pais. E um belo dia, passeando, eu, meu pai e minha mãe, nós vimos uma placa de aluga, assim, uma imobiliária. Ela estava fechada. Só que meu pai gostou e disse que a casa o estava chamando. Logo, nós nos mudamos para um bairro novo. Olha, ele foi construído em um lugar alto, uma espécie de morro, tá? Isso isolava ele de qualquer outro lugar. Realmente era um lugar tranquilo, mesmo porque nós éramos os únicos que estávamos morando lá. Imagine um bairro cheio de ruas, cheio de casas, e a única casa que tem pessoas é a sua. Eu sei que vocês vão dizer, mas isso não acontece. Bom, eu não posso afirmar. Nossa casa ficava de esquina, né? Então ela era bem protegida. Um muro alto para todos os lados, sendo que a casa ficava desnivelada com uma rua bem mais baixa em relação à rua da porta de entrada. Seria quase uma casa quase que impossível de se assaltar, praticamente. Eu estava fazendo os meus 15 anos, estava super animado, pois todos estavam quietinhos, mas eu sabia que ia acontecer algo de especial. E seria a primeira comemoração naquela casa. Maríamos algumas pessoas de bairros antigos, já que onde estávamos éramos os únicos moradores, né? Olha, a gente já sabia, estávamos esperando os novos vizinhos, mas isso talvez demorasse um pouco ainda. Eu passava o meu tempo brincando com o Piata, o meu cachorro. Desde que nos mudamos, ele ficava conosco de dia, brincava, mas à noite ele desaparecia. E isso não era próprio dele. Eu o conheço desde pequenininho. Era uma das coisas que estava me incomodando inicialmente. Porém, do nada, com o passar dos dias, a minha mãe foi ficando cada vez mais doente, a ponto de ser internada. Logo, não houve nenhuma comemoração. Houve apenas desespero pela situação que ela se encontrava, deixando todos à beira da loucura. Fora a surpresa, pois um dia era uma mulher mais do que saudável, no outro estava com a suspeita de um câncer avançado. Acreditando que passaria aquele dia tão especial dos meus 15 anos daquela forma, nervosíssimo, triste, sem contar a altíssima dose de preocupação com o estado de saúde da minha mãe, eu fiquei em casa só, pois meu pai ficou no hospital. Olha, como eu estava entediada, com a ansiedade pipocando, eu havia resolvido virar a madrugada assistindo filmes. Nunca tive medo de ficar sozinho em casa, portanto resolvi ver filmes de ficção ou que estivesse mais acessível, na verdade. Era uma noite bem fria, de junho, e eu havia deixado todas as portas extremamente trancadas. Eu gostava de ficar trancadinha em um cantinho, simplesmente assistindo alguma coisa. Por volta das 9h30 da noite, o tempo começou a fechar e uma
ventania gelada, forte, entrou pela única janela que estava aberta, fazendo-a bater muito forte. Sabe quando do nada começa a trovejar? Olha, eu tive medo que os poucos aparelhos que nós tínhamos lá queimassem, então eu comecei a desligar todos da tomada. Eu desliguei tudo e fiquei apenas com a luz acesa mesmo. Pouco tempo depois eu ouvi uma explosão, um estouro, daqueles bem alto, um estouro elétrico. Com certeza era um transformador da rua. Em seguida a energia acabou, fiquei completamente no escuro, absoluto e no mais absoluto silêncio. Sem bateria no celular, sem energia, eu não tinha mais nada para fazer. Eu logo pensando em minha mãezinha, eu lembrei que ela guardava algumas velas em sua cabeceira ali. Eu peguei essas velas, acendi e peguei um dos livros para poder ler. O primeiro susto que eu tomei essa noite foi ao acender uma das velas, ver o pirata me encarando. Eu não sabia exatamente que ele estava dentro de casa. Estava chegando perto de mim, isso não era muito a atitude dele, ele não gostava de brincar assim, mas não de chegar perto e ficar perto. Percebi que ele estava, na verdade, era assustado. Ele ficava perto de mim. Sabe quando ele chega perto, um pequeno chorinho, e ficava o tempo todo olhando para a porta de entrada da casa? Essa é a porta que fica na sala, que é o básico da maioria das casas. Pela insistência dele, eu fiz o mesmo, me convenci de que era cisma dele. Olha, eu relaxei e comecei a ler o livro, e o pirata sentou-se ao meu lado, quieto, por um tempo, até que por algum motivo ele desceu do sofá, saiu correndo e chorando. Olha, eu o procurei pela casa inteira e eu fui encontrá-lo debaixo da cama da minha mãe. Isso não era normal. Ele só faz isso quando está com medo. Quando ele está assustado e sabe que fez algo de errado. Agora, o que me preocupou foi eu tentei tirá-lo debaixo da cama de minha mãe e ele não saía de forma nenhuma. Ele, na verdade, parecia não querer aparecer para nada. Logo resolvi deixá-lo lá, decidi ir ao meu quarto, no escuro, sozinha. Eu, por incrível que pareça, não estava me sentindo bem ali. Mas outro pensamento dominou a minha mente. Imaginar o que teria feito o pirata assustar-se tanto. Fui deixando tudo para lá, desci e voltei a ler, pois assim a aventura não me deixaria mais preocupada do que pirata me deixou. Estava tudo bem, até ouvir 3 batidas na porta da sala. Levantei-me e fui em direção à porta, porém desconfiada, sabendo que era impossível ser alguém naquele horário. Pelo menos não alguém de minha família. Mesmo assim, fiquei perto da porta e perguntei: "Quem é?" Não houve nenhuma resposta, então perguntei novamente: "Quem está aí?" Não havia respostas e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu rezava ou abria a porta para ver quem era. Droga, eu tinha apenas 15 anos. O que me amedrontou foi o meu cachorro começar a latir compulsivamente e rosnar do alto da escada, lá do meu quarto, em direção à porta. Quando ia subir para acalmá-lo, 3 batidas sincronizadas novamente. Aquilo sim estava muito estranho. Então puxei toda a coragem que eu tinha, e olha que não era muita, o pouco que me restava, e disse: "Seja lá quem for, vá embora, eu não vou abrir a porta." Logo após essa imensa demonstração de coragem, tudo ficou no mais completo silêncio. Sabe quando você consegue ouvir até mesmo as batidas do seu coração? Isso durou pouco, pois pirata não se aquietou. Ficar em alerta o tempo todo e sua agitação me deixava nervosa. Quando eu fico assim, eu começo a rir. Acho que é uma maneira de aliviar um pouco a tensão e tentar afastar essas coisas, sabe? Afinal, eu desconfiava de ser algum ladrão ou invasor,
Nessa hora eu senti um medo indescritível. Eu fui com muita cautela para a cozinha, pois a janela, o vitrô da cozinha era grande. E peguei a maior faca que tinha. Era o único tipo de arma que eu tinha à disposição. Sem ter como chamar a polícia, sem ter vizinhos, tomei coragem e abri a porta da sala e fui no quintal. Por incrível que pareça, estava atenta a qualquer coisa e pronta para enfiar aquela faca a quem estivesse lá. Para o meu alívio, não havia nada e o portão estava fechado. Aí fiquei pensando, nossa casa tem muros altos, fica desnivelado com a rua e do outro lado eu faço parede com um condomínio de 3 andares. Percebem que é um quintal muito difícil de ser invadido? Como que alguém bateu na porta da minha sala? Quem teria feito aquilo? Como? Eu entrei rapidamente, tranquei a porta da sala e deixei a faca bem pertinho de mim. Quando eu pensava que nada poderia ficar mais estranho, uma das janelas na parte de cima do quarto abriu-se sozinha e começou a bater. Olha, aquilo fazia um ranger desagradável, senti um arrepio só de ouvir aquilo. Um calafrio enorme percorreu meu corpo. Eu sinceramente subi e fui fechar aquela janela, pois havia uma chuva também que estava ficando cada vez mais forte. Ao fechá-la, por incrível que pareça, eu ouvi a porta do banheiro do meu quarto bater com tudo. Nessa hora a pirata começou a rosnar. Sabe quando você está olhando para um lado, o cachorro está rosnando para suas costas e um calafrio percorre toda a sua espinha? Foi isso que aconteceu. Entrei vagarosamente no meu banheiro, fechei a janela, deixei a porta bem encostada. E foi quando eu comecei a ouvir barulhos vindos da cozinha. Sabe quando alguém está mexendo em pratos e panelas? Aquilo foi macabro demais. Por um momento eu juro que eu pensei estar alucinando. Quando o pirata entrou, eu fechei a porta do meu quarto e comecei a olhar para fora, lembrando que éramos os únicos a morar ali. Não havia ninguém para me socorrer. E meu celular estava totalmente sem bateria. Então meu pensamento se desviou e eu queria saber sobre a minha mãe. E não podia também. Quando me dei conta, a casa estava em completo silêncio. Nenhum barulho, nada. Abracei o pirata e acabei cochilando. Eu acordei com um grito terrível que me fez pular, assustando o pirata. Olhei pela janela. Claro que não tinha nada. Já eram 3 da madrugada. Quem poderia estar gritando? Eu não sairia da minha casa por nada agora, nem mesmo de meu quarto. Logo eu ouvi panelas batendo, coisas metálicas sendo jogadas ao chão, e isso tudo estava vindo da cozinha. Eu fiquei tão assustada que fui para minha cama me cobrir com o cobertor, afinal, essa era a minha única proteção além da faca. O pior foi começar a ouvir sons de passos vindos da escada, como se algo subisse ela. Mas nossa escada não é tão grande e parecia que os passos nunca paravam. Parecia ser uma escada eterna. Depois algo se arrastando em meu corredor. Seja lá o que for, aquilo se arrastava e me agoniava, pois se arrastava gemendo e murmurando algo que era indescritível. Depois parou em frente à minha porta e aquilo estava com certeza olhando diretamente para mim, apesar da porta estar fechada, e continuava ali, murmurando. A essa altura, com certeza, eu já sabia que isso não era nenhum invasor, que isso não era nenhum ladrão, era algo que eu jamais conseguiria descrever a alguém. Os sons das batidas voltaram, junto com os passos da escada, e agora essa coisa se arrastando. Olha, isso durou a noite inteira. Eu fiquei abraçado com meu travesseiro e o piratinha ficou debaixo da minha cama, sem querer sair, simplesmente rosnando para a porta do meu quarto enquanto fechada. Olha, eu acordei. Eu estava dormindo no chão, por incrível que pareça. Meu cãozinho já havia saído e meu pai estava na porta do meu quarto com o rosto extremamente espantado. Ele havia vindo para casa para descansar.
Afinal, ficar num hospital, apesar de você dormir, geralmente é cansativo. Olha, caminhante, aquilo ocorreu diversas vezes. Até meu pai realmente começou a entender. A princípio ele não acreditava. Comecei a dormir na casa de uma amiga, começamos a nos afastar da casa. E minha mãe melhorou muito. Suas suspeitas de câncer deram negativas. Logo ela voltaria para casa, mas meu pai disse que não seria para aquela. Pois ele, apesar do contrato, ele preferiu pagar a multa e depois nós nos mudamos. Eu nunca mais tive esse tipo de problema e juro, não gostaria de ter novamente. Estar à beira da sanidade e não saber se o que você está vendo ou ouvindo é real é algo assustador. A única coisa que me manteve sã foi o fato de que meu cãozinho também ter sofrido. Não que isso tenha sido bom, mas pelo menos indicou que eu não estava tão errada assim. E outro fator foi a bagunça em que a casa se encontrou a primeira vez que meu pai chegou do hospital. Olha, obrigado, caminhante. Hoje em dia minha mãe ainda está bem, está viva e saudável. E eu espero que as pessoas entendam que isso pode acontecer. Não é legal, não é bom. Não mexam com isso. Como que você reagiria a algo que não te deixa dormir, que está sempre à sua volta, mas não se mostra? O que você faria? Eu evitaria clicando no like que está aí embaixo e me protegeria inscrevendo-me no canal. Inscreva-se, assim você não perde nenhuma das histórias e talvez nada vá te atormentar à noite.